Deu pra ver o quanto eu sou doido por criança já, né? Essa, boa tarde. Finalizado mais um período profissional. Não exatamente finalizado, porque eu chego em casa e enquanto eu estou enviando meus vídeos eu dou uma sapeada no e-mail. Se tiver alguma coisa mais importante a gente vai vendo. Conseguiria? Errado, né? Jamais. Perigo. A gente tem que estar esperto com os outros também, né? Sempre, né? Isso é uma regra, não é uma exceção. Aproveitar esse calor fora do normal pra época, pra poder ir pra casa sem blusa de frio, fazia tempo. Eu me lembro, até março eu fui. Eu já fazia meus vídeos aqui. Embora quando eu comecei a limpar tudo, né, aqueles primeiros, provavelmente não haja nenhum, a não ser algum dia atípico. E vambora, vamos pra casa. Já obrigações finalizadas pra hoje, prazos cumpridos, tudo direitinho. Até consegui dar uma adiantadinha numa mísera parte dos nossos arquivos. Quer vir pra RH, mano? Ou pra várias áreas administrativas, como jurídico, como fiscal, tributário, contábil. Aprenda a se entender com os arquivos. É muito importante. Muito importante. Por isso, para esses cargos, são feitas muitas vezes aqueles testes, né? Aquelas avaliações em relação a pessoa ser organizada, né? Não é muito. Isso é uma dica de RH, tá? É uma área que é primordial a organização, onde você vai. Estilo. Onde você vai lidar com documentação muito importante. É necessário que você seja organizado e prove isso. Hoje, como ontem eu toquei no assunto e ficou muito superficial para a grandeza do assunto, eu acho legal dar uma explicada nisso e eu fui atrás hoje. E achei uma explicação de uma única pessoa, quer dizer, reflete uma única visão, mas dá para entender. Vocês sabem que eu gosto de olhar por alguns ângulos diferentes, porque a opinião de uma pessoa só enriquece, mas não completa a ideia. Você entende muito mais quando você ouve outras versões, outras interpretações. Mas foi bacana o UOL ter feito essa matériazinha e eu acabei indo atrás para verificar. Estava falando da Coreia do Norte e explicando basicamente esse joguinho que parece ser apenas uma ameaça de um doidão, de um maníaco que quer explodir o mundo, que fica mostrando míssil para lá e para cá. E não é, né? E no fundo não, no raso mesmo não é. Tudo isso se chama poder, tudo isso se chama jogo político, tudo isso se chama barganha, poder de discussão, de negociação. E a explicação é muito bacana, muito bem, me deu uma boa noção, embora eu possa mais pra frente descobrir algumas coisas a mais em relação a isso. Mas, seguinte, Coreia do Norte é um lugar com as suas características básicas, um dos últimos redutos mais isolados do mundo, em conceitos básicos do que principalmente o mundo ocidental já vive.
Então, a Coreia do Norte é governada por um ditador. Ela tem uma espécie, quase que uma teocracia mesmo. É, o, 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 o presidente do país, na verdade, é o morto, é o avô do atual Kim Jong-un, se eu não me engano é isso. É Kim Jong alguma coisa. Ele foi o fundador, né, na separação das Coreias e tudo mais, e eu não sei direito essa história. Dessa teocracia. Então, ele se intitulou e obrigou a população a aceitar o fato de que ele é um deus, de que ele é uma divindade, de que ele é não só o líder político do país. E a coisa foi criada da seguinte forma: ele morto continua sendo o presidente da República. O filho e agora o neto são apenas os representantes dele. E também carregam por conta do sangue, né? Do sangue, como é que se diz? Do sangue real, né? Do sangue divino, também essa devoção dos seus habitantes. Na verdade é um regime cruel, um regime sem liberdade. O lugar não tem internet, para se ter uma ideia. E aonde ele tem que se preocupar com duas coisas básicas, que é a primeira, manter a população sob controle, no conceito de mão pesada para qualquer irregularidade, no que ele considerar irregularidade. E por mais que você tente, você não consegue governar sozinho. Então você tem que dar privilégios às pessoas mais próximas. E esse privilégio das pessoas mais próximas, ele torna-se também um perigo real pro presidente, pro Kim Jong aí, esse moleque, cara de Seven Boys. Eles têm poder, já têm poder econômico, inclusive, eles têm que ter um privilégio em relação à população. Então, se eles não forem agradados, se eles não forem... Percebi que o cara saiu um pouquinho aqui para a esquerda. Eles podem destruir, eles podem atrapalhar os planos. E como você não tem apoio popular, você finge ter apoio popular, né? É diferente. Você precisa o tempo todo estar demonstrando poder. A TV é estatal, a rádio é estatal, o país inteiro tem a foto do presidente com frases de efeito, frases de heroísmo ou de qualquer outra coisa. O nível de educação vai até certo ponto só, para cada determinada atividade, e a grande maioria da população tem educação precária, porque justamente não podem ter você sabe que a educação, que a informação ou o acesso à informação é uma arma poderosa, né? Enfim, mantendo isso internamente, existe um outro problema, existe uma outra metade dessa conversa. Internamente eu dei essa explicada básica, né? Mas externamente é mais perigoso. E o que acontece? Esse país isolado só se mostra ao mundo, assim, sabe-se dessas coisas, tanto por questões de alguma informação que chega ao outro lado, ao mundo livre, né? Também pelas fugas, né? Existem fugas, existem muitos que tentam fugir, principalmente para a Coreia do Sul. Então, que é um país democrático, livre, e, enfim, pedem asilo e normalmente são atendidos por conta das condições subhumanas que a população da Coreia do Norte é submetida. Então, olha só, eu acho esse carro bonito. Ele é gigantão, é uma picape.
Eles tentaram fazer uma picape menor, mas ela não é muito menor. Espera aí, gente. Alô? Oi? Oi, Kleber, tudo jóia e você? O Jorge já assinou, já deu baixa na carteira, sim. Da nossa parte lá tá tudo certinho. E eu recebi do Jorge a informação de que não iriam abrir mão mesmo, tá? Então, realmente seria mesmo mais um praxe legal, porque a rescisão vai acabar saindo zerada, tá, Kleber? Tá? O que, assim, eu não pus a data na carteira da baixa. Então, se você amanhã for lá, eu ponho a data de amanhã nela e tá tudo certo, tá bom? E- Tá, joia. Se você quiser pegar agora, até às 6 da tarde, os meus funcionários estão lá. Então você também pode passar lá. Tá na minha mesa, eles sabem direitinho onde tá bom? Então tá, joia, Kleber. Obrigado, viu? Um abraço. Tchau, tchau. É bom andar com o fone aqui, porque nessas horas eu saio um pouco mais cedo, né? Então, do que a grande maioria. Então, às vezes quebra um galhão. É, é, então, internamente eu já dei essa explicada. Deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar. Ok. Depois da ambulância, né? E aí o que acontece externamente, né? É, é um país que, como esconde tudo do mundo, né? Ele também é tudo apagado. Como será que vai sair no vídeo, hein? Bem ruizinho. Eu não filmo em HD, né? Em qualidade HD. A máquina tem, mas eu não filmo porque fica muito pesado o filme. Filme de 35 minutos, 32 minutos, realmente seria bem mais pesado, né? E o envio mais custoso também. É, então, que acontece externamente? Existe uma questão de que é evidente que um país assim não consegue ser autossuficiente. Ele não tem matéria-prima nem mão de obra suficiente para se sustentar e também para sustentar essa classe dominante, não só o presidente, mas toda essa segunda classe, né? Que são as pessoas que vivem melhor, que vivem com certo conforto e aí a primeira camada, que é o primeiro escalão, que são os mandantes, né? Que é o presidente em si e todo o seu aparato ali para ajudar na governança, né, do país. E só que para que não fique uma coisa de eu estou aqui quietinho e sou submisso e tenho medo de todo mundo, essa tática de se mostrar ao mundo, por quê? Por conta justamente desses vazamentos de informação que contam ao mundo que as condições lá são subhumanas, que existe muita injustiça, que não existe liberdade de expressão, que não existe livre manifestação, que existe prisão e tortura e morte, a revelia por conta apenas ou seja, vários indícios que podem dar ao mundo ocidental poderoso a ideia de que assim, peraí, vamos invadir isso aqui, vamos. Porque usa-se, né? O artifício, o argumento de, não, a liberdade, a liberdade dessas pessoas está em risco e a gente vai interceder. Então pode gerar uma invasão mesmo, o mundo ocidental ali, principalmente quem gosta muito quem precisa muito movimentar um pouquinho essa grana de guerra, né? Que é os Estados Unidos, a Rússia também, enfim. E para que essa pressão não fique aumentando ou que, mesmo com essa pressão existente, esses países em volta e interessados tenham um certo receio
Então isso é uma demonstração de poder que dá poder de barganha. O que acontece? É claro que ela não é a Coreia do Norte não se sustenta sozinha. Só que ela também tem coisas em abundância. Então esse comércio de seus produtos entre outros países também é interessante para ela ter com facilidade alguns outros produtos, algumas outras, enfim, para que o comércio se movimente e traga mais poder de barganha. Então, ela precisa também dos outros países. Dessa forma, parece uma bobeira, mas não tem nada de bobeira. O país que pensa em invadir, ele olha e fala assim, olha só, eles já têm mísseis que atravessam o Japão. Ou seja, eles já estão mostrando qualquer coisa, se vocês mexerem comigo, eu posso bombardear aqui do meu lado a Coreia do Norte, eu posso bombardear ali na frente o Japão, que são aliados poderosíssimos dos Estados Unidos e da Europa ocidental, principalmente. Então, por medo, por receio a isso, esse conceito de invasão, ele enfraquece, né? Tira um pouco a gana desses lugares de uma possível invasão. É uma medida de segurança principalmente. E também tem outra. Volta e meia, por conta dessas demonstrações de força, de força bélica, eles conseguem uma barganha com algum país em relação a algum produto que eles querem. Porque eles mostram que eles também têm tecnologia, mão de obra e alguma coisa que pode servir ao outro país. Pô, mão de obra caladinha, quietinha e barata, eles podem fornecer alta tecnologia para quem quiser. Vem aqui no meu país, minha população é ignorante, imbecil, trabalha baratinho só por um prato de comida e você monta suas placas de circuito impresso, por exemplo, aqui, monta uma fábrica aqui e assim por diante, entendeu? Então, é tudo uma jogada de poder e uma encenação. Ele não é louco, ele sabe que a questão fica assim, quem vai atirar, quem é o besta que vai atirar primeiro? Né? E não tem nenhum besta que está a fim de atirar primeiro, porque assim, ou você coordena um ataque, e claro que esse é o risco desse Kim Jong maluco aí, que vai destruir toda a força bélica de uma única vez, num único ataque, não dando chance a um revide, ou você corre o risco de ter países aliados importantíssimos naquele eixo, naquele território, que podem ser bombardeados e prejudicados, entendeu? Então, graças a isso, ele consegue um pouquinho de barganha, de poder de barganha para poder ter alguma coisa que ele precisa do mundo externo, e também graças a isso ele consegue, e aí sim a coisa mais importante, que é a segurança no poder, E isso para ele é primordial, porque sem o temor mantido, ele não pode controlar a situação. Ele vai ser morto, né? Isso é muito simples. Deixa eu ver o que a patroa quer aqui. Duas mensagens dela. Animada. Mais uma encomenda. Oh, coisa boa. Coisa boa, coisa boa. Acho que eu consigo. Se vocês me ajudarem, eu consigo. E não atrapalho ninguém. Isso aí, bro. E então tá explicado, tá? Não é simplesmente, o cara pirou, o cara tá jogando míssil ali no Japão. Não, ele tá demonstrando, ó. Tá vendo, ó?
Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui. De vez em quando algum líder mundial resolve tentar liderar um movimento de tentar selar a paz, tentar fazer com que eles diminuam o seu poder bélico, tentar fazer com que uma missão da ONU possa visitar as instalações para saber que tecnologia que eles usam, mas nunca conseguem muita coisa não. O último tratado de relativo sucesso, onde apertaram as mãos, onde foi em 2012 e durou 16 dias só. Tipo assim, um sossega-leão, né? Ô mano, fica na sua um pouquinho aí, pro mundo parar de se preocupar com você, né? É isso, tá, gente? Eu gostei de ler isso, acho que é interessante passar isso, porque dá para entender melhor. Aí, eu queria ter uma coisa que eu tenho uma história que eu acho extremamente interessante. É um conto, uma fábula bem antiga, chamada A Nova Roupa do Rei. Ela é na verdade, ela é mais conhecida como O Rei Está Nu, mas na verdade o conto se chama A Nova Roupa do Rei. Ele é do famoso escritor contista dinamarquês Hans Christian Andersen, autor de outras fábulas que eu não me lembro aqui o nome de algumas, mas um cara renomado. E ele cria essa história, que é um conto simples e pequeno, que é assim, nunca deixou de ser atual, e ele tem uma mensagem bem inteligente, bem formulada, que vale a pena ser contada, e eu gostaria de registrar aqui também no meu videozinho. Trata da seguinte história, e o link é com a política, tá? E não tenho dúvida que lá no século XIV ou XIII, onde ele escreveu isso, também devia estar originalmente relacionado com a política do seu país. Trata o seguinte: um ladrão, um reino distante, um ladrão foi pego, foi capturado, rondando a região, e ao ser confrontado com o rei, ele disse que não era, que ele era um famoso alfaiate de outros reinos, e que poderia provar isso fazendo a roupa mais linda e maravilhosa para o rei vestir. E seu poder de convencimento foi o suficiente para que o rei acreditasse, desse a ele aposentos, conforto, comida, e enfim, em troca desse alfaiate fazer essa roupa estupenda, maravilhosa, linda. E o reino mandou ao suposto alfaiate todo o material disponível dos tecidos mais refinados e caros. Ninguém vai xingar porque ele provavelmente fez um monte de sinal, né? Os tecidos mais refinados e caros, e esse alfaiate nada fazia. Ele fingia operar um tear, mas não tinha nada no tear, não tinha nenhuma linha no tear para confecção de nenhuma roupa. Até que um dia o rei cansou de esperar e foi até a sala, o lugar onde trabalhava esse alfaiate. Onde está minha roupa? E ele mostrou uma roupa que não se via, era uma roupa invisível. Ah não, no decorrer tem que dar esse adendo. No decorrer da confecção, muitas pessoas passavam pelo lugar, pela alfaiataria, pelas instalações onde estava o falso alfaiate, para ver como estava a roupa. E o alfaiate desde o começo falava o seguinte: essa roupa ela é tão refinada que apenas as pessoas mais inteligentes podem
vê-la, podem ver a sua beleza. Então, todas as pessoas que por lá passavam e viam ele fazendo o nada, fingindo fazer alguma coisa do nada no teatro, falavam, para que não fossem taxadas como não inteligentes, falavam que a roupa estava ficando maravilhosa. Então, tornou-se um hábito, as pessoas iam, não tinha nada, e elas, com medo de serem taxadas como não inteligentes, elas falavam que a roupa estava linda. E isso chegou até o rei, e o rei foi até, aí falou, quando é que vai estar pronta? Está pronta, rei, meu rei. E mostrou a ele a roupa que não existia, a roupa invisível. E o rei, com muito maior interesse em não ser taxado como uma pessoa sem inteligência, ficou maravilhado com a roupa. E todos que olharam para o rei vestido falaram que a roupa tinha ficado linda, divinamente ornamentada. E na verdade o rei estava nu, mas ninguém queria admitir, porque seria admitir que não era capaz de enxergar uma roupa daquela beleza. E o rei desfilou pelo reino, nu. E todos os habitantes aplaudiam e exaltavam a linda roupa do rei. Até que uma criança, que ainda não capaz de entender a sutileza do problema e da questão, gritou que o rei estava nu. E, claro, a ideia é terminar por aí. Ainda termina dizendo que, como era uma criança, as pessoas ignoraram e riram da conversa. Ah, ele ainda não é capaz de enxergar a roupa, além da roupa do rei. E essa história me faz viajar em vários aspectos, Eu ouvi essa história pela primeira vez naquelas primeiras denúncias Na verdade, eu já havia ouvido falar dessa história, já havia ouvido falar muito sobre... Ô tio, tem gente passando ali, você entra sem ver, pô? Ô, seu imbecil! Ele entrou, ele simplesmente jogou o carro na frente do casal ali, meu. Porra, mano. Não é nenhum senil, não. Se tiver 5 anos a mais que eu, é muito, hein? Enfim. Lá na época do Temer, um ou outro colunista tocaram nesse assunto, na época das denúncias da JBS e tudo mais. Tocaram nesse assunto. E aí eu fui atrás de saber a história inteira. E um dos colunistas colocou a história, que eu me encantei com isso. Não era só pelo encaixe à situação que naquele momento estava tão ultrajante para o nosso presidente da República. Ele estava completamente nu, mas diferente do conto do Hans Christian Andersen, muita gente estava vendo que ele estava nu. Só que os seus pares, a aristocracia principalmente, aqueles que dele dependem e que ele dependia, acharam que ele estava, sempre falaram que ele estava numa roupa linda. O paralelo é extremamente inteligente. É muito bem feito, muito bem bolado. Serve para tanta situação. Serve para Lula. Quando, em 2004, foi descoberto o processo, o esquema do mensalão. Serve para Dilma. Com a mediocridade com que ela levou num primeiro mandato, não sozinha, e no segundo mandato, no pouco espaço do seu segundo mandato, praticamente sozinha, tomou decisões erradas,
falou errado, mas quem estava do lado dela continuava falando: olha que roupa linda! E serve, claro, perfeitamente a todo o, o ambiente das denúncias da JBS, das denúncias ao presidente Temer e aos seus aliados. E é uma história que realmente é para se fazer pensar sobre o comportamento humano, né? Dá para se fazer um paralelo com a música da Geni, né? Do Chico Buarque. Acho interessante a comparação. Também uma história extremamente interessante do vilarejo, do lugar, da cidade, onde existia hipocrisia, existia podridão, existia corrupção, existia mentira, existia jogo de aparências e existia a Geni. Uma pessoa simplesmente que se dava, que era livre para os seus prazeres, sem nenhum preconceito. Dizem, e eu acho que sim, que Geni, na verdade, é um travesti. Dizem. Pode ser, e isso não tem importância. Só torna mais jocoso o ambiente. E, supostamente, um dia, naquela cidade... E todos xingavam, todos enxovalhavam a Geni. E ela não fazia mal a ninguém. Muito pelo contrário, fazia bem a alguns. E um dia na cidade aparece um Zeppelin cheio de canhões que ia destruir a cidade, condenando-a por sua hipocrisia, por sua podridão. Mas o comandante dessa nave desceu e falou: eu ia explodir tudo, mas eu me encantei com aquela moça, e era Geni, e deixo tudo pra lá se ela dormir comigo uma noite. Após muita insistência, porque ela negou, ela não gostava de pessoas arrumadinhas, de pessoas cheirosas. Ela era do submundo, ela era um coração puro. E foi convencida, todos pedindo encarecidamente, ela se sentiu pela primeira vez amada por muita gente e cedeu. Cedeu, mas se torturou ao se deixar ser amada por aquele senhor poderoso. E depois que ele foi embora, ela se sentiu honrada, se sentiu lisonjeada e se sentiu feliz por ter ajudado a cidade. Mas não tardou nem a amanhecer e a cidade voltou a enxovalhar, voltou a xingar, voltou a desprezar e menosprezar a Geni. Ou seja, o de sempre: quando eu precisar de você, eu vou te fazer sentir no paraíso. Mas depois que você me servir como um todo, eu vejo muito essa situação da Geni no que a gente está passando agora. O falso traído, né? Que é o cara que votou no Lula e hoje odeia o PT. Muitos desses provavelmente gozam de um conforto hoje que nunca teriam sem alguns programas sociais que aconteceram há 12 anos atrás. Começaram há 12 anos atrás. Mas não é que o Lula é maravilhoso. Não. Mas essas mesmas pessoas criticam cotas ou criticam outros programas sociais que não lhes servem. Você entendeu? O cara usa um Enem, o cara usa um financiamento estudantil e depois de formado, ele já trabalhando, estabelecido, ele hoje acha que o Bolsa Família é um absurdo. É bem a Geni, é bem o rei está nu. Hoje você está no alto, né? Deu pra entender, né, gente? Eu quis brincar com palavras hoje, mas
É fácil entender. Difícil é admitir, e aí eu concordo. Eu tô no meio também, e não é fácil, realmente não é fácil. Mas a gente precisa começar, né? Tchau, gente, até mais.